hoje com a Sony FE28mm f2, que é a primeira Prime Full Frame para o E-mount intermediária que a Sony está apresentando. Pois é, essa daqui que foi anunciada esse ano na CP Plus de Yokohama, lá em fevereiro, e vem completar aí o line-up praticamente raquítico que a Sony está desde 2013 oferecendo nativamente nas Sony A7, completando aí essa daqui que é a primeira intermediária, né? Não é nem uma ZA que está topo de linha aí próximo dos $1000 com a parceria com a Zeiss, e nem as G que também são aquelas grandonas, topo de linha deles também. A gente até agora eu não entendi também como é que vai ser esse line-up da Sony, porque tem GA e tem G e tem ZA. Essa daqui que não é nem G nem ZA, mas é um objetivo aí intermediária com altíssima performance no grande angular 28mm de grande abertura por apenas $449 apresentado esse ano, e a gente vai ver como que funciona hoje aqui no vlog do Zé. Então vou começar logo aí abrindo a caixa, né? As caixas da Sony, né, que vão ser todas essas laranjas aqui, a gente pode ver aqui. Vamos pegar a caixa da 55ZA, ó, são tudo caixinhas laranjas. Essa daqui que tem o login Zeiss, essa daqui não tem. Eu tô de laranja também, né, fazendo color code aqui no vlog do Zek. Veio da BH agora em junho que eu comprei a Sony A7 para testar para vocês. E o kit completinho aqui, ó, vamos tirar do plástico bolha. E tá lá dentro também, não vem mais nada aqui dentro, não vem o case como vinha na 55. Mas é um kit que vem com HUD, as tampas evidentemente, vamos colocar bonitinho aqui. Tudo no plástico bolha, né? A maioria dos fabricantes estão entregando tudo no plástico bolha, pararam de usar o Styrofoam. Também é grandão, só a gente tirar, desenrolar aqui, tirar, vou jogar o plástico no chão. Quem está no Periscope consegue ver. Aqui está o Lens Hood, eu nunca usei o Lens Hood, não pretendo usar hoje. Vamos montar aqui. E essa daqui é a 28mm f2 FE da Sony. É um nominho rápido aí porque não tem ZA, não tem estabilizador. É uma objetiva padrão deles aqui para o grande angular. Da linha intermediária, $449. A gente nunca teve nenhuma Prime tão acessível, pelo menos direto da Sony, para o E-mount. E a coisa que a gente tem que ver aqui é que ela é compacta, né? Em 64 por 60. Ela aí é 1 centímetro mais curta do que a 55 f1.8ZA que a gente acabou de ver, e também mais leve, né? Em 200 gramas você consegue colocar isso daqui no corpo e passear o dia inteiro sem encher o saco. E a Sony aí que fez de tudo para tentar tirar aquele apelo mais high-end que a gente tem na ZA, com as gravações aqui que são decalques no corpo, enquanto as ZA são gravadas no alumínio, mas de qualquer maneira tem aqui um sistema externo de alumínio que você sente que ele é gelado nas mãos, e esse acabamento aqui um pouquinho brega, um pouquinho cafona, brilhante na frente de plástico. Não sei qual que foi a opinião deles, aí o pessoal de marketing falou, vamos fazer essa daqui um objetivo um pouquinho mais barato e colocar um pedaço de plástico na frente. Eu já vou montar aqui na nossa A7 o blog aqui, que é sempre para vocês verem como é que vai funcionar na minha mão. Só a gente, peraí que eu preciso tirar a tampa daqui, só a gente unir o branquinho do E-mount com o branquinho do E-mount. O E-mount que é full frame, né, o primeiro mirrorless full frame que a gente tem aí, exceto, lógico, a Leica. E é assim que fica a 28mm FE. As FE que são praticamente todas aí tão simples uma quanto as outras. Essa daqui que se opera da mesma forma que a ZA. Do lado de fora a gente não tem nenhum botão. Ela é totalmente eletrônica aqui na câmera. Quando você quer usar tanto o Dynamic Manual Focus como só o Manual Focus, você tem que vir aqui em Function e ligar isso na câmera. E aqui do lado de fora ela tem somente um anel de foco manual que é extremamente suave, porque é do mesmo sistema fly-by-wire, né? O que é o fly-by-wire? Fly-by-wire, o anel ele vai dizer eletronicamente, né? Tem um brush aqui dentro que diz eletronicamente para o motor qual é a distância que você quer. Então você não tem aquele feedback de saber onde é que é o foco infinito e onde é que é o foco mínimo. E isso é um pouquinho ruim quando você precisa dessa precisão no foco manual. Você não tem aqui, né? A Sony que está, dependendo do sistema de foco automático deles ou do picking, até aparece uma escala aqui, mas não mostra a distância na tela. E é uma das críticas que eu tenho aqui, né? O pessoal aí que quer tanto, né? A Sony que quer tanto conquistar o mercado de DSLRs. Vocês têm que começar a colocar a janela de distância, escala, anel que funciona um pouquinho melhor do que a gente depender de um sistema extremamente automatizado aí que não tem aquele mesmo feedback que a gente tem nas câmeras tradicionais. Mas de qualquer maneira, do lado de dentro tem um motor linear de foco e um destaque aqui da FE, ó, que é só você apontar. É outra que eu estou testando aqui na Sony A7, que é feita para velocidade, ó, apontou, ela disparou e focou. Aqui focou, focou. Não tem aquele papo do lag que a gente tinha na RX1R que eu testei aqui da Sony Cybershot. A FE que funciona aqui muito bem
na Sony A7. De curioso é que na introdução dessa lente, que tem um filtro de 49mm aqui na frente, foram apresentados mais dois adaptadores de grande angular. Um wide, que vai transformar isso daqui em 20mm, que são peças de vidro que você põe aqui na frente, e é aí que é a proposta grande angular deles. Eles apresentaram agora também uma FE1635, mas eu questiono qual que é a performance ótica desses adaptadores. Tem também um fisheye que você monta aqui. E por que eu falei disso no filtro? Quando você monta essas peças, o filtro você não consegue usar mais, e o thread de filtro ele fica mais embaixo do que a primeira peça. Então alguns filtros que são grossos, eles batem no vidro. Não sei o que a Sony estava pensando aí. Pelo menos ele é de 49mm, que é do mesmo tamanho da FE55. Mas é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Isso aqui de longe não é o equipamento que a gente está acostumado fotográfico. Então é outra proposta aí que a gente tem que ver, Disruptive Technology, igual eu falei no review aqui da Sony A7, de isso daqui não ser a mesma operação, ser totalmente eletrônica e o feedback não funcionar do jeito que a gente gostaria. Mas de qualquer maneira, ó, equilibra muito bem. A ideia de ser compacta, que funciona, né, não é muito compacta, porque não tem como oticamente a gente ter um sistema muito pequeno no full frame. Mas ó, funciona na mão. Aqui eu acho que isso aqui foi muito bacana passear na rua, por isso que eu tô falando mais animado em relação à ergonomia. Mas não vai substituir nunca uma DSLR grande, mas para a proposta, que é ser discreta, pequenininha e totalmente automatizada, a FE 28F2 funciona muito bem. A Sony aí, ó, eu que abri a tampinha, eu falei pra vocês que a tampa abre, ó a tampinha aberta aqui, ó, falando que a tampa abre da Sony A7. A Sony aí que se separou das AIS finalmente nesse projeto, construindo aqui um objetivo Prime com 9 elementos em 8 grupos, 3 deles asféricos multi-coated e ED, com o mesmo contraste alto e imagens claras da ZA, mas aqui com cores fantásticas e saturadas nos arquivos RAW do Exmor, que finalmente começam a dar as caras aí do que é possível fazer com o sistema A7. As fotos rivalizam com os resultados que eu consigo na Canon e na Nikon, com prints imersivos, look forte e personalidade para o tratamento quase publicitário que eu uso aqui no vlog do Zec. Com tons vibrantes, todas as cores num quadro só, tudo que eu senti falta na ZA, mas aqui pela metade do preço. É aquela velha história. Projeto moderno, descompromissado e com preço bacana, mas com fotos excelentes pelo conjunto de qualidades, cor, contraste e vinheta que as topo de linha andam deixando para trás. Mesmo em f2, a resolução é muito boa na profundidade campo curta, que nem é tão curta assim e não isola de fato o sujeito, mas funciona para criar um segundo plano desfocado, colorido, que deve ser bem pensado para complementar o sujeito e aí criar fotos impactantes e principalmente coloridas. A vinheta é acentuada na abertura máxima, colaborando para a impressão de saturação, e daí que vem a personalidade que vocês estão carecas de ouvir aqui no vlog do Zac. A atenção vai direto para o centro do quadro, então temos fotos especiais, visualmente mais agradáveis que o look chapado que as outras objetivas têm feito no high-end. Ao lado da FE55ZA que eu testei no mesmo dia, e fica bem óbvio como a Sony fez na F2.8 uma objetiva para todos os dias, enquanto a 55ZA é uma peça quase de laboratório pelo look clínico que faz. Distorções cromáticas que também são outro mistério na FE28mm f2. Elas são extremamente bem controladas para uma grande angular, e eu não vi em praticamente nenhum arquivo meu em prédios contra luz, linhas arquitetônicas de alto contraste, sombras e contornos, provando que o projeto é bem acertado de fato, apesar do preço baixo. Mas a distorção geométrica é caótica sem a correção do Bionzex na câmera, e fica claro aí que a Sony deixou aí esse tipo de distorção para trás para ser tratado eletronicamente, coisa que eles já têm feito há algum tempo em praticamente todas as suas câmeras. Eu que fotografo em RAW e desligo essas correções aqui no vlog do Zec, a gente ganha alguns centímetros aí de amplitude nas fotos sem correção. Mas para vocês do vlog do Zec, esta sim é uma das objetivas recomendadíssimas do E-mount do full frame da Sony FE28mm f2, que é aqui uma das pérolas que a gente tem no lineup, é o que eu chamo de lente coringa. É como a f40mm f2.8 STM da Canon. São objetivas que você não dá nada, o preço é baixo, mas quando você monta na câmera e sai para passear, é só alegria, né? Essa daqui vocês conseguem ver nas fotos, vocês conseguem ver aqui atrás, olha as cores que eu tenho aqui atrás. Coisa que eu não consegui ver na ZA f1.8 55mm. Então são esse tipo de lente que eu gosto de ver aqui, que eu mostro para vocês. É uma objetiva quase obrigatória para quem precisa do grande angular e quer ter a qualidade que as zooms não fazem. A distorção geométrica é altíssima, mas é lógico, isso está sendo corrigido pelo Bionzex perfeitamente em foto e em vídeo. Mas essa daqui sim funcionou, essa daqui era o que eu estava
procurando. E essa aqui me deixa até mais animada em relação ao Sistema 7, os incríveis sensores Exmor aí da Sony, recomendadíssima aqui no vlog do Zek. É isso, o beijo, o abraço pra quem tá vendo os vídeos lá no YouTube e no Vimeo. Não deixem de ler o artigo completo lá no blog do Zek pra vocês verem as cores. Essa aqui é o último equipamento que a gente vai do kit da Sony que eu coloquei aqui no vlog pra gente experimentar coisas novas. Nenhum deles vai ficar aqui no meu kit porque eu já tô mais careca, careca de fato. E tô mais do que feliz no que eu tava fazendo com a Canon. Mas de fato é uma proposta nova, vai encolher aí alguns centímetros. Eu tô com a minha 6D aqui. A 6D eu sei que ela é grande, já expliquei pra vocês por quê. Mas isso aqui é uma proposta nova que eu acho que começa a ficar válida aí, ó. Vocês conseguem ter um equipamento um pouquinho mais discreto, com praticamente as mesmas características, pelo menos no mundo ótico. Isso daqui, aí sim agora começa a funcionar com uma objetiva pequenininha e que tem cores bacanas. Vocês já estão careca de saber das redes sociais, vocês já sabem onde me encontrar. E é isso, o beijo, o abraço, o mod, sempre até a próxima.